Isso não pode brincar. Isso não pode Olá, brincar. Alexandre, bem-vindo. André, não. Quiser, fecha a porta. Bom, gente, vamos lá iniciar hoje o nosso trabalho. Mais um episódio, mais um encontro do Perturbações Espirituais, do Papo com Grege. Vamos pedir nesse momento que a espiritualidade de luz se faça presente nesse trabalho, que todos nós possamos nos sentir envolvidos com esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que nós estejamos bastante atentos a tudo aquilo que vai ser trazido pelos nossos amigos Celso e Alexandre, e que possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia. Agradecidos estamos pela oportunidade do estudo e pedindo licença à espiritualidade, então vamos iniciar então o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vindo, Alexandre! Alexandre, boa noite. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Andréa, Zaira, bem-vindas! Bom, peraí. Então, vamos lá. Gente, vocês me perdoem. Eu procurei o outro vídeo para ver se a gente tinha finalizado o capítulo 12. Nós finalizamos? Perdoem minha cabeça. Eu acho que não. Da né, última a gente vez... acabou no 11, aí foi a começar o 12, deu tempo, a gente deixou para o próximo. Não, o 12 a gente falou bastante. A gente final, agora não me lembro. Ele fez o 12 também? Eu lembro que você prosseguiu, a gente passou um pouquinho do tempo para conseguir adiante, sim. Agora, eu não lembro se a gente chegou a fechar. Eu acho que eu tinha marcado aqui não tinha fechado. Mas, de repente, a gente até esquece, né? Na verdade, eu acho que ficou só o último. Enfim, que eu não achei o vídeo da última vez. Eu não achei. E aí fiquei na dúvida. Mas só para a gente fechar aqui, é só fechar mesmo, porque a gente bateu bastante em todas as informações, debatemos um bocado da outra vez, só para a gente iniciar aí nesse novo capítulo. Então, essa questão dos debates, esse capítulo 12, a gente fechou, ele fecha encerrando todo o trabalho de avaliação, de análise da espiritualidade em função de buscar a melhor posição, né? A melhor postura. Porque tem uma coisa que eu só queria comentar isso e a gente passar, a não ser que o Celso queira fazer algum comentário, mas aquilo que exatamente o esforço que a gente entrega aqui para fazer colocar em prática um projeto, para colocar em prática uma atividade, a preparação, é exatamente isso que é feito por nós, inclusive, né, pelos espíritos mais elevados também, porque
há de haver essa necessidade de fazer toda uma preparação, levantamento, entendimento de cenário, e a preocupação com relação a toda vez que alguém vai, toda vez que uma equipe, toda vez que uma estrutura, uma instituição, seja lá o que for, vai se preocupar e colocar um projeto adiante. Então, visualizar aquilo que está acontecendo, que muitas vezes nossos irmãozinhos ainda não despertaram, né, para o básico, buscam fazer para atrapalhar as atividades e planejar todo o esforço justamente para barrar essas ações na medida do possível, acolher aqueles que estão envolvidos. É justamente isso que acontece no plano espiritual, né? E nesse capítulo seguinte a gente vai ver algumas coisinhas que dizem respeito a isso. Enfim, eu só queria fazer esse comentário para a gente finalizar esse capítulo aí e entrar finalmente no capítulo 13. Então, você quer comentar alguma coisa? Não, meu irmão. Siga adiante, por favor. Bom, então, só para a gente entrar lá, né, vou ler só essa última frase aqui, a gente entra, porque essa última frase aqui é uma coisa que se fala na grande maioria das palestras, dos estudos, de vários dos nossos irmãos, inclusive alguns estudos feitos aqui no GRESG, né, por vocês, aí já vi alguns estudos, sempre se fala isso, né, a questão da sintonia, a questão da preocupação que se precisa estar com os mentores, a preocupação da vibração, o que se faz antes, o que se faz durante, o que se faz depois de qualquer atividade, de qualquer estudo, para que a gente possa estar bem alinhado com o planejamento da espiritualidade dos nossos irmãozinhos. Tá? Enfim, vamos lá. Atividades incessantes, lá no capítulo 13. Celso, eu vou ler aqui, aí se você quiser, tá? Já pode. O centro espírita, erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais de encarnados e desencarnados, torna-se uma ilha de harmonia no mar tumultuado das paixões humanas em desenfreio total. A transitória perturbação, logo mais, cederia lugar ao equilíbrio, caso aqueles que se fizessem responsáveis despertassem para a realidade transcendente. Quer comentar, Celso? Só lembrar esse primeiro parágrafo, Alexandre, é que fique bem claro para todos nós que, na realidade, a casa espírita é um local que é mantido pelos dois lados. Antes de reencarnar, todos nós aqui presentes nesta sala virtual e mais os desencarnados, nos compromissamos para fazer um trabalho. Ninguém aqui é convidado de véspera. Nós viemos para cá para fazer esse trabalho. Então, cabe a nós sintonizar e possibilitar a obra dos companheiros desencarnados, que eu não me canso de dizer, são doidos para trabalhar, mas precisam do nosso comprometimento, né? Então, quando uma das partes, a parte física, não vai bem, a outra não pode funcionar, até em respeito ao arbítrio, né?
Então, é importante que nós nos conscientizemos disso, da nossa responsabilidade como movimento, e não é questão de encarar nenhuma grande dificuldade, não. Basta que sejamos cristãos. É só isso que eu queria lembrar, Alexandre. Não, beleza. Eu acho que eu queria fazer um comentário antes até a gente abrir aí. Esses dias eu estava lembrando, num outro estudo que a gente fez, eu estava lembrando de um colega, de vez em quando houve uma época que a gente sempre se encontrava, e aí quando alguém perguntava assim, e aí, hoje tem reunião, né? Ou perguntava como é que ia lá no Frei Luiz, alguma coisa assim, ele virava para mim e falava assim, eu vou sair de perto, não quero esse papo não. E aí eu já sabia, eu ria, mas quando alguém não sabia o porquê do comentário dele, eu perguntava, mas por quê, rapaz? Qual o problema? Ele falava assim, não, é muito chato a gente ter que ficar falando sobre porque tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo, porque tem responsabilidade sobre isso, porque vai... não quero saber dessas coisas, não, eu estou fora. E eu falava com ele, mas olha só, negar essa questão não muda nada, não muda nada, né? Então, o que o Celso comentou e que está nesse primeiro parágrafo, né, é mantido pelas vibrações mentais de encarnados e desencarnados. Assim, é o que mantém a casa. Então, se a gente não se preocupar em melhorar a nossa postura, a forma como a gente lida com o mundo ao redor, as coisas vão sempre acontecer de uma forma desagradável. Tá? Aí, de repente, vai acontecer alguma coisa dentro da casa espírita, ou vai acontecer alguma coisa com um dirigente ou com um participante da equipe. Então, gente, quanto antes, às vezes eu falo isso até achando assim, cara, acho que eu estou sendo um pouquinho chato, mas eu falo isso para mim também, porque eu também preciso, muitas vezes, parar e pensar, eu tenho que abrir mão de certas coisas. Né? Aquilo que muitas vezes nos causam prazer, a gente tem que olhar e falar o seguinte, espera aí, isso aqui me causa prazer no meu eu antigo ou faz parte do meu eu novo? E ao analisar isso, ou eu digo, beleza, isso eu vou manter, ou eu digo, isso aqui eu estou fora. Né? E é isso que vai definir o andamento meu, da casa, da equipe, enfim. Tá? Então, fazer esse comentário aí. E aqui ele traz, essa frase traz uma situação que ocorre nesse capítulo. Celso, você quer comentar sobre isso? É aquela situação de uma perseguida, né, por moradores de rua, que ela adentra o centro fazendo tumulto e assusta todo mundo, né? E eles registram que as defesas magnéticas impediram a entrada desses atormentados justiceiros, mas não a entrada dela, a pessoa que estava sofrendo aquela perseguição, porque e também daqueles infelizes que a vampirizavam. Por quê? Porque ela é que estava sofrendo, ela não estava agredindo, né? Então, ela precisava, cuidando daquele que está sendo agredido, que a gente também cuida daqueles que agridem, né? Então, não adianta abrir
as defesas magnéticas para todo mundo, porque vira tumulto e ninguém compreende nada. Então, foca-se o trabalho naquela que está sendo perseguida, que está sofrendo, seja por que motivo for, né? Porque dali é que vai sair a estratégia para cuidar de todos. Então, nós não temos ideia de como esses trabalhos são bem organizados, né, para atender a todos. E, muitas vezes, também não temos ideia de como, quando nós faltamos com a nossa responsabilidade ou com a nossa vigilância, nós atrapalhamos todo um esquema, né, que foi engendrado para cuidar daquela situação. Era uma moradora de rua que entrou ali para se proteger de quem estava perseguindo ela. Sim. Inclusive, só para fazer um comentário, pegando o gancho aí do que você falou, Sim. Por exemplo, durante muito tempo, só para dar um exemplo aqui, muito pequenininho, né? Eu fiz o estudo do Evangelho no lar, começando na prece. Porque, afinal de contas, para que serve a primeira prece? Para iniciar a harmonização. Né? Beleza. Então, está tudo bem. Só que há uma recomendação, caso, né, assim, não é imposto, é só uma recomendação, para que seja feita uma leitura antes. Então, só lembrando, e aí vocês vão entender por que eu estou comentando isso. O estudo do Evangelho no Lar ele é feito praticamente de 4 etapas. Né? Então, a prece inicial, a leitura, a reflexão da leitura e a prece final de agradecimento. Beleza. Então, são essas 4 etapas. Só que existe uma recomendação para quê? Para antes da primeira etapa, que é a oração de início de harmonização, ser feita uma leitura. Mas já não tem uma leitura aqui da qual a reflexão vai ser feita? Sim, tem essa leitura. Essa leitura é para reflexão. Então, para que uma leitura anterior? E aí, de novo, né? Aí a gente vai perceber o quanto que é importante a gente buscar alguns entendimentos que às vezes nos faltam. Né? Porque normalmente a gente chega, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, agora são 8h51. Vou fazer às 10 horas da noite. Beleza. Aí eu começo a fazer as coisas, quando dá 5 para as 10 eu começo, pego o livro, pego o ajeito, boto lá água do lado, e que não sei o que, quando dá 10 horas eu começo a fazer. Só que o que pode ter acontecido nesse processo? Eu posso ter ficado a 1000 por hora até o momento de iniciar. E aí, de repente, eu puxo o freio, né? Saio de uma velocidade de pensamento, de sentimento, enfim, para uma pseudo-situação de calma, de tranquilidade. Porque não é verdade. Muitas vezes, isso não é verdade. Então, por que a leitura? São as 4 etapas. Eu tenho a leitura aqui para reflexão, por que a leitura anterior? Porque essa leitura anterior, que não é para fazer a reflexão, é só uma leitura. Essa leitura anterior, ela vai me permitir me tranquilizar, né? É aquele momento em que eu respiro. Tranquilizo, foco a minha mente na leitura, tiro a minha mente das ocupações anteriores e ler é maravilhoso para isso. Né? A ciência fala isso. Eu simplesmente mudo a vibração mental de forma absurda. Então eu paro e começo a fazer a minha prece inicial. Porque aí eu estou, sim, tranquilo, calmo, da melhor forma possível, que me é possível naquele momento. Né? E aí a gente, lendo, escutando até o Celso
comentar e lendo essa parte, eu fui procurar aqui, a gente não coloca tudo, porque senão acaba reproduzindo o livro todo. Mas, assim, o orador, né, o orador naquele momento ali, ele igualmente surpreendido e certamente acostumado ao fenômeno de tal natureza, silenciou enquanto os companheiros encarregados de manter a ordem no ambiente acercaram-se da sofredora. Em momentos como esse, o silêncio não é só silêncio verbal, é o silêncio emocional, é o silêncio mental, é aquele silêncio em que a gente fala assim, chegou alguém, né? Como é descrito aí, entra aquela mulher, né? Tumultuado, que não sei o que e tal, aquela coisa. O médium presente que consegue ver, ele na hora visualiza, né, os acompanhantes, fala assim, já sei o que está acontecendo. Aquele que é mais sensível às energias percebe, fala, já sei o que está acontecendo. Mas nem todo mundo, né, tem uma conhecida que ela fala assim, eu sou médium mineral. Né? Minha mediunidade é tão avançada quanto a de uma pedra. Então, assim, nem todo mundo tem essa sensibilidade. Então, é muito importante que a gente perceba que em momentos como esse, o meu esforço maior tem que ser no silêncio. Eu posso até falar, mas tem que ser no silêncio mental e no silêncio emocional. Lembro até de... Eu não lembro agora quem foi que comentou. Eu acho que Divaldo uma vez comentou que lá no início, quando ele estava iniciando, isso aqui também um desdobramento, levaram ele e mais 2 ou 3 para uma sala que eu tinha um espírito de um irmãozinho que estava muito perturbado e recomendaram a ele, silêncio. Silêncio. Só isso. E ele entrou e, de repente, o espírito começou a se debater, não sei o que e tal, e aí o mentor virou para ele e falou, silêncio. E ele ficou assim, mas eu não estou falando nada, eu não estou fazendo nada, e de repente ele se tocou. Quando ele viu o estado daquele espírito, ele permitiu que a emoção dele, né, começasse a entrar, começasse a vibrar de forma tumultuada, que ele não esperava aquilo. E essa vibração foi captada por aquele espírito. Então, nós temos que exercitar esse silêncio interior. Esse silêncio, é por isso que muitas vezes é dito antes e após uma reunião, e raramente a gente segue essa recomendação. A reunião vai começar, por exemplo, 8 horas. Eu cheguei 10 para as 8 e começo, e aí, como é que tá? Estou tumultuando a energia dele. Eu faço isso muitas vezes. Eu dou a mão à palmatória, às vezes eu faço isso. Mas é importante a gente falar, até para a gente lembrar. Eu quero lembrar isso e trago isso porque, volta e meia, nós somos cobrados pela espiritualidade para o nosso silêncio emocional, nosso silêncio mental, para o bom trabalho da casa. Então, a gente pode rir, brincar, mas com tranquilidade, com calma. É um exercício, porque muitas vezes a gente fala assim, oi, tudo bem? Aí, de repente, chega alguém que a gente gosta muito, aquele oi, tudo bem? Se transforma no e aí, como é que foi tanto tempo? E aí a gente estabiliza. Então, buscar, isso é um trabalho de todos nós, buscar esse equilíbrio, essa harmonia, o bom trabalho de uma casa é essencial a todos nós. E aí vai chegar o dia que a gente vai poder fazer o que quiser, que o nosso pensamento e o nosso emocional, eles estarão
em equilíbrio. Mas, por enquanto, e aí eu falo por mim, enquanto, no meu caso, enquanto o meu emocional, enquanto o meu pensar, ele não está tão equilibrado, eu preciso, né, me cobrar, para manter essa harmonia externa, porque ao manter essa harmonia externa, eu começo aos poucos a conter o meu interno. Não sei se isso fez sentido para vocês, mas é uma preocupação que, no nosso entender, a gente tem que ter. Seguimos? O centro espírita deve ser exemplo e repete a causa do caminho em relação aos filhos do Calvário, que deambulam sob as pressões da miséria socioeconômica e moral, padecendo não poucas vezes sob a injunção de transtornos obsessivos indescritíveis. Alguém quer fazer algum comentário? Está todo mundo tão quietinho. E continua. Todos muito quietinhos, fico até preocupado. Não, tá todo mundo prestando atenção, Alexandre. Você tocou num ponto aí que isso acontece comigo. A gente fica naquela coisa da rotina de casa. Aí eu digo, não, 9 horas é que eu vou fazer meu evangelho, 9 horas que eu vou fazer meu evangelho. Aí dá 5 minutos para fazer o evangelho e corre para pegar água. Ai, caramba, esqueci de pegar água. Ai, meu Deus, ai, sem querer, né? Aí quando você senta, você... Não, realmente, eu tenho que mudar isso, sabe? Eu tenho que fazer com que eu possa ficar um pouquinho maior, um pouquinho mais vigilante nesse negócio de horário, para poder me sintonizar, né, realmente, como tem que ser sintonizado. E com relação a essa situação que o livro cita, dessa senhora mendiga que entrou, isso já aconteceu uma situação semelhante, assim, comigo num trabalho de desobsessão, que eu estava fazendo um tratamento, e o irmãozinho que estava me prejudicando, ele virou para a pessoa que estava virou e falou assim, eu já machuquei bastante ela, né? Mas eu tô vendo que ela está evoluindo, que ela está aprendendo, e eu tô ficando para trás. Mas eu também já agimentei, agora esqueci a palavra certa, tantos para vir comigo, para fazer mal a ela, o que eu faço com eles? E aí, quem estava fazendo a doutrinação falou, não, você está tendo a sua oportunidade. Eles depois terão a dele. Se você quiser, a gente te põe numa sala de estudo para você poder entender o que está realmente acontecendo e vai evoluir e vai aprendendo conforme ela está aprendendo também. E foi muito bonito, sabe, a situação, né? E espero que ele tenha aproveitado bastante. Isso já tem, assim, uns 10 anos, mas que ele tenha aproveitado bastante aquele momento. Esse comentário que você fez, Marilene, inclusive no próximo capítulo tem algumas citações que falam bastante a respeito disso. E é interessante como você trouxe uma questão, assim, o nosso comportamento, que a gente sempre fala que porque os espíritos, nossos mentores, eles estão aqui para nos doutrinar, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos indicar o melhor caminho, para isso, para aquilo, como se esse processo de troca entre mentor e mentorado, ou entre professor e aluno, enfim, né, quem sabe e quem precisa aprender,
fosse da espiritualidade para o plano físico sempre. Na verdade, não é, né? É uma via de mão dupla. Essa troca, essa... Oportunidade, né? Hã? Oportunidade de aprendizado. Sim, mas assim, o fazer e ser exemplo não é só de lá para cá. Ah, sim, isso, porque ele estava percebendo, né, que por mais que ele estivesse me prejudicando, né, digamos assim, né, fazendo com que eu ficasse perturbada ou alguma coisa, eu estava conseguindo superar as adversidades, digamos assim. E aí ele estava falando assim: "Ah, ela está evoluindo, mas eu não, estou aqui tentando ainda prejudicá-la. Eu já prejudiquei bastante", ele ainda falou. "Já prejudiquei bastante, mas eu arregimentei tantos para me ajudar nessa campanha, né, de me machucar, que agora eu não sei o que que eu faço com os que estão comigo se eu ficar". Aí foi onde o doutrinador falou: "Não, você vai estar tendo a tua oportunidade, eles terão a dele também". E assim foi. Eu fiquei 15 anos trabalhando nessa casa, no Lar de Mistrael, não sei se você já ouviu falar, ali no Sampaio. Eu fiquei 15 anos trabalhando lá no atendimento fraterno. E foi muito bom para mim, né, e sempre progredindo, assim, no sentido de estudar, conhecer, me entender, né, me autoavaliar no sentido de melhora, porque eu me cobro muito, eu digo assim: "Meu Deus, me sinaliza quando eu estiver errando", porque não adianta, a gente não como é que é, espírita só dentro do centro, a gente é espírita também do lado de fora, né. Então, quando eu falo alguma coisa, aí uma vez eu falo: "Ai, caramba, eu não estou podendo ir mais na casa do Frei, porque estou cuidando do neto", né. Aí eu digo assim: "Não, mas eu não tenho que cuidar do meu próximo? Quem é o meu próximo hoje? Hoje meu próximo é meu neto, então eu estou trabalhando, eu não estou deixando de cuidar do meu próximo, né, eu estou aqui, quando eu posso eu vou lá, dou minhas aulas voluntárias, mas é complicado, mas a gente vai buscando melhorar, né. É É isso. isso. E é curioso, né? Tá me dando Como a ligação, gente... eu vou deixar, depois eu Oi? tá fazendo. Marilene, você está sem som. É porque tá entrando de chamada telefônica. Aí eu não sei se isso soa para vocês, entendeu? Ficou tão baixinho de repente. Eu abaixei, por conta dessa ligação de telefone. Melhorou? Um pouquinho. Melhorou? Um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Agora foi, agora Ah, foi. É porque beleza. entrou aqui uma chamada de telefone e eu não sabia como que eu ia descartar, entendeu? Mas Entendi. o que eu tinha para falar é isso, Alexandre. Não, tranquilo. Só, Bela, antes de você comentar, só fazer um... Eu lembrei, enquanto você estava comentando, Marilene, lembrei de uma situação muito curiosa que aconteceu comigo lá. Eu não sei se eu já comentei, acho que não, porque tem pouco tempo. Eu lá no Frei Luís, no domingo, fui tinha saído de uma sala, aí vou lá na cantina. Aí fui lá na cantina para tomar um café. Hum, E aí eu pedi o café, passei no balcão, de repente olho que tinha um homem do meu lado, e mais ao lado tinha uma mulher. E eu percebi que, assim, algo me chamou a atenção, né? Que ela estava se movimentando, eu olhei para o lado, normal. De repente ela está assim, dando tchauzinho. E eu falei assim, oi, tudo bem? E aí vem aquela dúvida, caramba, de onde que eu conheço? talvez alguma live, né, que você tenha feito.
Pois é, mas assim, sabe, tem aquela preocupação, né? Porque a pessoa fala assim, oi, tudo bem, né? Com tanta intimidade. E eu falei assim, oi, tudo bem. Aí, eu acho que ela percebeu minha agonia e falou assim, você não me conhece. Aí eu tive um alívio e uma preocupação ainda maior. O alívio foi, até que minha memória não está tão ruim, porque eu achei que eu tivesse esquecido, e a preocupação maior, o frio na espinha foi, caramba, da onde que ela me conhece? Porque a gente já aprontou, né? Então, eu falei, da onde que ela me conhece? Caramba, o que que... Aí ela falou assim, eu vejo, eu assisto sempre a Rádio Rio de Janeiro e vejo quando você vai lá, né? Muito bom. Eu falei, que bom, aquele alívio, né? E aí depois, comentando isso e até pensando a respeito disso, falei assim, como é que como que é a nossa responsabilidade para com aqueles que nos veem e nós não vemos. Então, isso vale também para o plano espiritual. Sim, Porque às vezes a gente não tem consciência, né? de que está sendo observado. Exato. E nós estamos sendo observados. Sim, Nós estamos. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente perceba nossa responsabilidade para sim. com aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. É isso mesmo, porque às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso. Mas se eu fosse comprar, vamos dizer, né? Eu estou costurando aqui, né? Eu sou costureira. Aí eu falo assim, eu vou costurar assim. Não, eu posso costurar assim. Mas eu não gostaria de receber dessa forma. Você pode fazer de outra forma, porque ninguém está vendo. Não, mas você está ali, você está sabendo como que você está fazendo. Você está sabendo da responsabilidade que você não faria, ou não compraria, ou não usaria de uma outra maneira. Então, você tem que fazer direito, porque você é o primeiro observador seu. Você é o primeiro que tem que puxar a sua orelha. Porque à volta, você pode estar assim, não tem ninguém me olhando, tem a sua consciência, o seu eu interior. E fora isso, a espiritualidade que está à sua volta. Estou ficando até arrepiada, caramba. Olha, a Bela levantou a mão. Dela. Eu estou ficando até arrepiada. Eu queria primeiro dizer... Fala, diga, Simone. Não, eu queria primeiro comentar que a quietude, né, que o Alexandre falou, estava todo mundo quietinho, no meu caso era autorreflexão. Eu estava aqui pensando quanto que a gente precisa realmente desse tempinho de se preparar antes das nossas atividades, né? Seja a exposição, a palestra, o evangelho, os tratamentos, e que durante, assim, o meio do meu período na faculdade, o final, quando as coisas estavam começando a ficar corridas, às vezes eu ficava estudando até a hora de entrar no evangelho, e eu queria focar na mensagem e não conseguia, porque metade da minha cabeça estava no evangelho e a outra metade estava no artigo que eu estava lendo há 5 minutos atrás. Então, o quanto que essa questão de se preparar faz diferença. E eu queria ler uma pergunta que a gente recebeu pelo WhatsApp. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Perfeitamente. Tá. A gente recebeu uma pergunta assim. Às vezes sinto que o centro que pertenço está se transformando aos poucos em uma empresa moderna, como exemplifica o livro. Mas parece que os dirigentes não percebem. A preocupação maior é vender, ter seguidores, conseguir mais e mais pessoas. E a caridade está sempre em segundo plano. Como falar isso com eles sem ser desrespeitosa, sem me intrometer? É difícil. Se eu posso dar uma opinião, na verdade, a gente sempre deve pensar em fazer a própria parte, né? É muito comum o conflito entre a crítica, que a gente acha que a situação merece, porque a gente está vendo que há
o prejuízo no trabalho, né? E Sim. a situação em si. Então, antes de... Porque, às vezes, é difícil criticar. A gente lida com muita suscetibilidade, né? Então, fazendo a própria parte, dando o exemplo, e que a gente vai ter inspiração sobre o que e quando fazer. Mas isso é muito importante, porque, às vezes, a gente sente o impulso de fazer alguma coisa, mas aquele impulso nem sempre ele muito... não esclarece a nós mesmos a nossa verdadeira postura interna. Então, quando a gente volta a mente e o coração para a lição evangélica, a gente é inspirado sobre o que, como e quando fazer, principalmente no sentido do exemplo, né? Porque esses livros são sobre isso, são sobre a crise não visível que o movimento espírita está vivendo, justamente por sofrer um ataque muito grande. Sim. E a responsabilidade é, sim, de cada um de nós. Não no sentido de grande temor, nem no sentido da responsabilidade. E a responsabilidade passa, sim, pelo exemplo de nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Não sei se eu respondi. Celso, deixa eu só comentar, fazer um comentário em cima do que você falou. Na verdade, é uma pergunta que eu queria fazer para você, porque, enfim, a tua área de atuação é melhor para você, com certeza conhece mais sobre isso. Não necessariamente. Mas eu tenho 5 perguntas para você. Não. É sempre dito, né, que a primeira resposta que a gente tem, né, aquilo que me vem... É a verdade. Né, primeiro, é o mais sincero meu. Né? Quando me perguntam um negócio, ou quando eu reajo de uma coisa aqui, aquela primeira resposta minha é a resposta mais sincera minha. Né? Eu não sei se eu coloquei da forma correta. Mas... Eu entendi. Só que, na verdade, é assim, tudo passa pelo autoconhecimento. Veja, muitos de nós têm o impulso da contestação. Você já conversou, certamente você já conversou com aquelas pessoas em que você está externando uma opinião e, de repente, a pessoa abre a fala dela com mais isso e aquilo. São pessoas que têm o impulso da contestação. Impulso é impulso, né? É uma coisa que aparece de repente. Então, quer dizer, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é aquilo que a gente realmente pensa, é o impulso. E o impulso é a verdade de cada um realmente. O que a gente tem que fazer, creio eu, não sei se vocês concordam, é se educar no sentido de perceber antecipadamente, quer dizer, que há determinadas coisas que a gente pode falar, né? E muitas vezes a gente, com o treinamento, com a experiência, a gente vai, puxa vida, eu pensei em falar isso, ainda bem que eu não falei. Esse já é um ponto positivo, sinal que a gente está aprendendo a controlar o impulso, né? Porque muitos de nós somos intempestivos, impulsivos, e o que importa, Alexandre, creio eu, não é exatamente você verificar a sinceridade naquilo que você vai falar, mas é conhecer a utilidade daquilo que sai da sua boca para o geral, para tudo, inclusive para você, claro, né? Então, às vezes, você fala uma coisa e depois você... Puxa vida, não devia ter falado isso. Volta lá
e fala para a pessoa, olhando nos olhos dela, desculpe, eu não devia ter falado isso. É assim que a gente conserta os nossos próprios impulsos, né? Quando a gente se arrepende das besteiras que a gente faz, a gente está no bom caminho. O pior é quando a gente fala assim, já falei, agora deixa para lá. Não, não deixa para lá, não. Porque a vida vai te cobrar isso, né? Perfeito, é isso. Enfim, é só para reforçar Gente, eu o que tô a gente sempre boba. fala. Hã? Oi, Isabela. Não, eu ia dizer que eu tô boba porque tudo que o Celso falou foi a mensagem que eu tirei no meu evangelho de segunda-feira. Vocês acreditam nisso? Eu até Olha. peguei aqui a foto para ler. Falava assim, ó: aguardar a voz do tempo para se pronunciar é sabedoria. É preciso recolher-se para que a visão se dilate além das coisas tangíveis. Recolher a ansiedade através dos muros do silêncio. Recolher as inquietações, assim a alma se aquieta. Recolher as expectativas para que não aconteçam decepções. Apenas se recolher para a chegada de um novo momento. Recuar não significa desistir. Fiquei boba, assim, como que encaixou. O Alexandre estava falando antes do valor do silêncio interno, né? Que o Divaldo presenciou. Então, isso, nós que fazemos parte de reuniões mediúnicas, isso é impressionante como muda você chegar num ambiente e você sabe que naquele ambiente já tem doente em maca, já tem pessoa esperando atendimento. Se você não estar ali contrito, se você não considerar que o seu palavreado mental vai atrapalhar aquilo ali, você prejudica o trabalho. Nem vai. É isso que o Alexandre falou. Então, olha, nós temos que entender o seguinte: o nosso progresso, de uma maneira geral, depende do autocontrole. Autocontrole é um exercício. Nós temos que controlar nós mesmos em termos de vontade, em termos de reação, em termos de uma série de coisas. Isso é educação. Nós podemos e devemos nos educar. Nós estamos aqui para isso. Que nós não fiquemos assim, chateados de que às vezes a gente falou ou fez alguma besteira. Para de pensar isso. Pensa no futuro, foca no futuro em pôr no lugar daquela situação uma ação que compense a sua própria consciência daquilo que você fez de errado. É assim que a gente tem que viver, né? É para frente sempre. Bela, quer falar mais alguma coisa? Perfeito. Só tinha... Não, só tinha essa pergunta mesmo. Se a gente receber mais, eu levantar a mão. Alexandre. Então, vamos lá, né? Isso aqui, na verdade, já foi comentado, né, sobre as sociedades espíritas não são empresas, não podem fugir do positivo exigidos pelas leis, nem desprezar os benefícios das conquistas tecnológicas. Também não podem depender do lucro fácil da aplicação de recursos sob pena de se descaracterizar. Quando isso acontece, em torno de Jesus, e o amor portas afora, perdendo-se o espírito de simplicidade e abnegação. E aí eu só faço um outro comentário muito rápido, que é com relação à pressa, né? Eu uma vez eu fui almoçar com um irmão nosso lá do Frei Luís, e aí a gente estava conversando, sei que e tal, o garçom veio com um prato lá que a gente tinha pedido, e no momento que o garçom chegou, eu me calei, fiquei olhando, ele colocou ali, serviu a gente, né? Eu peguei o garfo e comecei a me alimentar. E ele, depois de alguns segundos, que ele ficou estático, de olhos fechados, ele virou para mim e falou assim: ué, não faz pressa, não? Eu falei: meu amigo, na hora que o garçom chegou, eu comecei a fazer minha prece. Na hora que o garçom chegou, eu
Eu foquei o alimento e naquele momento eu agradeci. Né? Naquele momento eu agradeci. Agradeci pelo alimento, agradeci por poder pagar essa comida, agradeci. Não precisei. Então, por que isso? Isso foi um hábito que me ensinaram, e por isso que eu estava comentando, e assim, de novo, não é que tenha que todo mundo fazer desse jeito. É só a forma como a gente se sente bem fazendo e sente resultados. Resultados de que maneira? A gente não para assim e fala assim, ó, bom, agora vamos comer, vamos, né? Porque senão fica uma coisa mecânica, né? Então, a gente tem que fazer com calma, tem que ir aos poucos baixando aquela vibração tão intensa e vai baixando, e a gente entra em pé. Porque senão, como a Bela comentou agora há pouco, você está lá numa atividade, bota o despertador para 5 minutos antes e tocou. Você, né, não para a frase que você está lendo no meio, você vai terminar, vai não sei o que, para lá e começa. É mecânico. E aí, até nesse parágrafo aqui, ele coloca, impor-se Jesus do amor, portas afora, é porque a gente faz a coisa, tem muita gente, e eu falo isso porque eu mesmo já fiz isso, graças a Deus lá atrás. Se faço hoje, é bem menos, assim espero, mas várias vezes, né, chegava porque eu tinha minha obrigação na casa. Não é uma obrigação, é um dever moral, é um compromisso que eu aceitei. Ponto. Só que para isso eu tenho que fazer minha parte. Quantas vezes a gente vê pessoas que chegam para bater ponto? Não é assim, gente. Não deve ser assim. Até porque se a gente faz isso na casa espírita, e que é tão importante na nossa vida, e a gente sabe que imagina o que a gente não faz dentro de casa, com a família. Imagina o que a gente não faz no trabalho. Imagina o que a gente... Nossa, então, a gente tem que aproveitar, a Bela agora há pouco falou sobre oportunidade. Não lembro se foi ela, se foi a Marilene. Enfim, falou sobre oportunidade. E a gente tem que aproveitar cada situação como oportunidade. Enfim, eu gostaria muito que chegasse um momento, e vai chegar, lógico, aquele momento em que a gente não vai mais precisar estudar livros como esse. Porque essa informação estará será tão parte do nosso pensamento, do nosso sentimento, que a gente não vai mais precisar. A gente já vai estar vivendo isso. Né? O resultado, a lógica apresentada por esse texto, já vai fazer parte da nossa vida. E aí, e aí não. E é isso aí. Eu disse que ia fazer um comentário rápido e acabei me alongando. Falei, nossa, vocês têm que me segurar, vocês não aprenderam ainda, e se deixar, eu não paro de falar. Vocês têm culpa de vocês. Você parece espírita. Então, aqui, pelo menos nesse a última frase no caso da sociedade em questão, pelo imediatismo da modernização, houve a infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que levaram ao divisionismo. A gente tem que manter o simples, né? E manter o simples não é fazer com que a iluminação seja na base do fogareiro. Pode ser a lâmpada mais moderna de todas. Não importa. É atitude. Manter o simples é atitude. E a gente tem que ter essa preocupação. Algo mais? Não, pode seguir. Instalou-se na casa uma célula espiritual onde se encontravam também os inimigos do Cristo. Aquilo que a gente estava falando. Na reunião do Conselho Administrativo, para análise das contas, havia um mal-estar entre dois grupos, tendo um deles inspirado para discussões. E faço um único comentário aqui,
que é o seguinte: a gente está num ano de eleição e sabidamente, nós temos muitos partidos com... não é normativa, não. Como é que é o nome que se dá? O documento que descreve o objetivo. Falta de intenções? Não. É um Proposta? documento que fala quais são os objetivos do partido. Sim. Plano de governo, né? Proposta. Não. É em relação à instituição. Que fala quais são os objetivos do partido, independente de qualquer eleição. A ideologia do partido? A convenção, a ideologia. A convenção. Obrigado. Por que eu estou falando de convenção? Porque já fizeram várias pesquisas a vários partidos que têm exatamente a mesma convenção. É exatamente a mesma coisa. Muda uma palavrinha ou outra, mas que não muda em nada o significado. E por que isso acontece? Porque as pessoas querem... É o que está sendo escrito aqui. As pessoas querem aparecer, elas querem ser donas da situação, elas querem... Enfim, e tudo isso, gente, não é? Pode ser uma pessoa que fala maravilhosamente bem de Deus, de Jesus, do trabalho espírita ou do trabalho cristão, enfim, mas a atitude dela de querer, sabe, fazer algo contrário à simplicidade do ensinamento de Jesus, a coloca como contrária à própria mensagem. Porque a postura dessa pessoa não permite que o ser simples, o ser acolhedor, né? O ser... enfim, por exemplo, a Marilene comentou que trabalhou no atendimento fraterno, eu também trabalhei, já tive essa oportunidade, afinal é uma coisa maravilhosa. Quem trabalha aí sabe o quão maravilhoso é trabalhar no atendimento fraterno. E a gente sabe que seria ótimo se a gente pudesse conversar com cada pessoa durante horas a fio. Mas, às vezes, a gente tem várias pessoas para conversar e precisa dosar o tempo. Né? A gente precisa... É uma necessidade. Não é falta de interesse, é uma necessidade. Só que já vi locais que era assim, 15 minutos. 1 minuto. Acabou. Próximo. Que isso? Não pode ser assim. Não pode, porque a gente dá um chute naquela pessoa que está ali e que ela só quer, de repente, mais 1 minuto para terminar de falar. Para terminar de... Ela só quer um ouvido emprestado. Exatamente, sabe? Então a gente não pode ser tão... Enfim, é isso. Algo mais? Não. Pode seguir adiante. Então, eu não sei se eu que estou muito agitado, se eu que estou falando muito, ou se vocês que estão quietinhos. Não, tá tudo certo. O dirigente, em sentido da prece, pede o apoio de todos, em nome da paz, da harmonia, insensíveis aos apelos, os telementalizados opositores apresentam exigências, estimulado por Dr. Bezerra, sem particularizar culpas, e isso é um ponto muito importante. O dirigente conclama todos a união. O irmão Virgílio Almeida, em recurso, faltou um R. Já que eu li e não corrigi. Com recursos magnéticos, afastou os obsessores. A reunião prosseguiu em outro clima. Aí, Alexandre, eu só queria lembrar o seguinte. Está muito clara a estratégia dos inimigos do espiritismo, vamos chamar assim, né? Das pessoas que querem prejudicar o movimento espírita. Porque reconhece no movimento espírita o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é de vivo. Então, a estratégia é pegar as fraquezas daqueles que trabalham nas casas para se infiltrar, e muitas vezes dessa forma. Ali antes,
Estava mostrando que a casa espírita não é uma empresa. Não adianta você... vamos fazer isso, vai dar mais dinheiro, mais recursos. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é conseguir o suficiente para tocar a obra, né? Então, sempre vai haver aquele irmão, como o Alexandre lembrou, que quer ter mais, quer ser mais, esse negócio todo. O que é isso? Isso é a contestação em nome do poder. Não, eu estou certo, você está errado, todas essas coisas. Os obsessores adoram esse tipo de atitude, porque é justamente aí que eles se infiltram. A estratégia deles é essa. Então, aqui, o dirigente, ele fez uma oração sincera e em prece ele conseguiu sintonizar, graças à prece sincera e de verdadeiro sentimento cristão que ele fez, é que ele permitiu, né, que essa união com a espiritualidade amiga e mostrar para todos que ele ali não é para achar culpados, é para ter paz, para que nós nos unamos e para que as coisas deem certo. Mesmo assim, vejam bem lá, os telementalizados, essas pessoas que são, vamos dizer assim, guiadas por essa espiritualidade infeliz, que vão sempre querer contestar, mais isso, mais aquilo, mais isso, vão sempre querer tumultuar. Então, o que a gente percebe é que a estratégia deles é tumultuar, é criar o próprio elemento de que eles se valem para criar aquele tumulto, também é inimigo deles. Eles também querem infelicitar aqueles que eles usam. Eles também fazem com que aquele que eles usam acabe no ridículo, acabe sendo criticável e todas essas coisas. Então, o projeto deles é estragar o máximo possível. E se a gente não se vigiar, não tiver vigilância, a gente acaba cedendo a essas coisas que também existem dentro da gente, né? Por isso é que a gente tem que ter a mente diretamente sintonizada com aquilo que é correto. A Casa do Caminho, que ele cita aqui, olha, vocês já devem ter lido, o trabalho na Casa do Caminho, eu vou usar uma expressão aqui, talvez vocês achem pouco cristã, mas era um Deus nos acuda literalmente, porque era doente para tudo quanto é lado, não tinha lugar para botar doente, era faminto, era muita gente e pouca gente para trabalhar. E eles davam conta de tudo. Por quê? Aí vai explicar aí adiante. Porque o Espírito do Cristo cuidava daquela obra. Então, nós, guardada a devida relatividade, né, com as nossas falências, nós também temos que acreditar que nós, sintonizando com a espiritualidade amiga, nós podemos tocar essas coisas que nós pretendemos fazer sem se desesperar com nada, sem combater nada, o que nós precisamos fazer é resistir ao mal. O mal que encontra brecha dentro de nós mesmos. O resto, Deus faz por nós. Isso. Foi eu falando com o microfone fechado. E Celso, mais uma vez, corrija-me se eu estiver equivocado. Eu negar esses erros dentro de mim, negar esses comportamentos, assim, não é negar,
evitar esses comportamentos negativos, evitar o pensamento negativo, evitar a conduta desajustada, eu não consigo simplesmente eliminar um comportamento vicioso. Né? Eu não consigo simplesmente falar assim, eu tenho um comportamento ruim. Vou eliminar esse comportamento. Eu não consigo simplesmente fazer isso. Eu tenho que substituir por um comportamento positivo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso aí é extremamente importante, porque muita gente acaba até, pasmem, desistindo, porque elas não se julgam capazes. Não, mas eu sou assim, eu não consigo ser assado. Como é que eu vou fazer? Não, isso existe dentro de mim. Eu tenho esse sentimento ruim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é. Olha, há quantas existências nós estamos insistindo em fazer todas essas besteiras sem nenhuma vigilância. Nós temos isso automatizado dentro de nós. Então, se nós temos lá atrás um pensamento que foi negativo, isso vive dentro de nós e nós temos que dar conta disso. E como é que nós damos conta disso? É isso que o Alexandre falou. Na realidade, nós temos um tempo aqui, nós estamos encarnados para isso. As coisas negativas vivem dentro de nós pela prática que a gente teve durante essas existências todas aí. Mas nós temos ensejo, nós temos oportunidade de exercitar o bem, mesmo que por imitação, porque esse bem que nós fazemos há de compensar. Então, cada coisa boa que a gente faz tira de dentro da caixinha da gente uma coisa ruim. Vai substituindo isso, vai substituindo, até que um dia, nós vamos nos ver em crédito, não tanto em débito. No momento, nós somos profundamente endividados. Olha, a nossa conta corrente, lá do outro lado, Nossa Senhora. Então, o que a gente faz? É isso, a gente vai fazendo uma coisa boa, mas como é que você conversa com a sua consciência? Eu sei que eu não sou bom. Mas como é que eu tenho que exercitar isso? Outro dia eu estava lendo a respeito do Dr. Fritz, que ele trabalhava, ele usava o Arigó e aqueles outros médiuns de uma maneira estafante, porque ele precisava compensar tudo o que ele tinha feito de errado antes. Então, nós também estamos aqui para isso, para trabalhar. E é com o trabalho que a gente vai substituindo, vai aumentando o nosso crédito e diminuindo o nosso débito. Não adianta a gente querer sentir, eu estou sentindo que eu tenho um amor cristão dentro de mim. Não vai conseguir, não. Não é assim, não. É muito trabalho. É muito trabalho. Olha, eu não uso manga comprida para não precisar arregaçar as mangas. A gente tem que trabalhar muito, mas muito mesmo. Então, não é o sentir-se, um jeito, é o agir, aqui, agora, sempre. Aí a gente vai compensar as coisas. Desculpe eu me estender. Inclusive, Celso, eu acho que agora você matou minha curiosidade, porque tem algumas camisas que têm manga comprida, mas aqui na ponta tem uma espécie de um... como é que é? Enfim, tem um paninho que você puxa e prende aqui em cima, então a manga ela fica um pouco, né, puxada. Acho que quem idealizou isso já foi pensando no que você está falando. Falar, já vou colocar isso aqui, porque aí já fica a manga puxada, arregaçada. Pronto. Meter a mão na massa. É isso aí. Então, aqui seguindo na leitura, na atualidade o amor parece ceder lugar ao tecnicismo remunerado. Nada obstante, podemos constatar a força grandiosa do Evangelho que elege servidores fiéis para atender a dor na sua multiface com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia
simultâneos aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Peraí, tem alguma... Não. Eu estava pensando, enquanto o Celso comentava agora há pouco, e tem a ver com essa frase aqui, e com o slide anterior também. Muitas vezes, né, quando a gente percebe o recurso e o poder da oração, a gente pode fazer uso, e como no outro slide fala sobre aquele irmão que, através da oração, né, utilizando recursos magnéticos, ele afastou. Gente, é incrível como, por exemplo, eu sei que já fizemos algum comentário semelhante a esse outras vezes, quando a gente, por exemplo, está passando do lado de um acidente, seja de carro, de ônibus, de trem, de avião, seja sei lá como. Mas, enfim, a gente está passando e fica esticando o pescoço para ver o que houve, quantos morreram, quantos... Nossa, para que isso? Se a gente, nesse momento, para fim, houve um acidente. Nesse momento, se a gente se colocar em pressa, o que a gente está fazendo é como se eu descesse da condução que eu estou, do carro, do ônibus, sei lá o quê, e arrebanhasse uma multidão para ir lá ajudar. A gente tem que ter isso não é frase feita, isso não é uma filosofia barata, isso é assim, eu acendo um holofote sobre aquele que necessita. Então, se eu estou na rua, de repente vejo uma discussão, por qualquer motivo que seja, eu faço uso da pressa, sem julgamento, sem culpa, sem culpa, que eu digo, sem apontar a culpa para alguém, né? Que eu faça uso verdadeiro de forma sincera, e com isso eu atraia multidões. Como é que é o que se fala? Uma, um ato de bondade cobre uma multidão de pecados, não é mais ou menos isso? Não é um ato de amor, ou um ato de alguma coisa assim, cobre... Eu esqueci como é que se fala muito, mas assim, é justamente a questão do recurso da oração. Posso Marilene, falar um pouquinho? deve? É só um exemplo. É só um exemplo. Eu fui assaltada por 2 garotos, eu e meu filho. Um ficou de um lado do carro, o outro ficou do outro lado. 7h da manhã, ali naquele cruzamento da Avenida dos Democráticos com a Dom Helder Câmara, em frente à favela do Jacarezinho. Quando ele levou nosso celular, carteira, essas coisas, quando meu filho deu partida no carro, porque nós não éramos nem o primeiro, nós éramos, acho que, o terceiro carro. Quando meu filho deu partida no carro, eu comecei a rezar. Eu rezei uma Ave Maria em prol daqueles 2 rapazes. Devia ter uns 17 anos. E eu, na minha prece, eu falei, Jesus amado, esses jovens, eles não têm uma vida muito longa. Porque diante da situação que eles estão vivendo, daqui a pouco estão sendo, assim, assassinados, né? Não sei. Eu fiz uma prece para eles. Meu filho falou, mãe, como é que você teve essa condição ainda de fazer uma prece? Eu falei, meu filho, eles são tão coitados, tão desalentados, tão assim, fechados para o mundo, porque eles são escravos deles mesmos. Então, vamos fazer uma prece, porque eu acho que nesse momento a gente não tem que espraguejar. A gente não tem que reclamar porque a gente perdeu o celular, perdeu as coisas, depois a gente resolve. Mas a gente tem que fazer uma prece por esses jovens. Quer dizer, é mais ou menos esse aí, porque aí você muda a configuração daquela situação, né? E manda para aqueles jovens um pouco de energia de amor,
de paz, sei lá, eu acho que naquele momento eles estavam precisando dessa energia amorosa, e não de que eu esbraguejasse, né, sei lá como é que fala, por eles, entendeu? Com Aí eu certeza. acho que o poder da prece entra nessa situação. Não, tem uma história, eu não lembro agora com quem é, mas de uma pessoa que conhecia o Chico, que ia sempre na, nas reuniões, né, que ele presidia e, e que ele trabalhava e tudo mais. E essa pessoa, ela tinha um escritório, uma empresa, alguma coisa assim. E aí, de repente, ele chega num dia para trabalhar e percebe que tinham entrado e feito a limpa. Levaram tudo, Nossa. levaram tudo. E aí foi muito chato, muito isso, né, isso aqui e tal. Foi um dia daqueles, né, que a gente se sente, nossa, acabou, e aquilo tudo. E aí, o final desse dia, tem uma reunião, e aí ele foi. Aí, quando o Chico chegou, cumprimentando, aquele jeitinho, né, que é sempre que todos que o conheceram escrevem, de repente, o Chico vira para esse irmãozinho e fala assim: mas o que houve, meu irmão? Por que você está assim? Ou alguma coisa nesse sentido. E aquele irmão, aquela pessoa, aquele homem, ele vira para o Chico e fala assim: ah, Chico, aconteceu isso, entraram, levaram tudo. Ele desabafou. E aí contam que Chico sorriu, mas abriu um sorriso muito largo. Abraçou aquele irmão e falou assim: ah, meu irmão, é tão bom devolver, não é? Por quê? E a gente, né, e a gente para pensar, fala assim: devolver, mas devolver o quê? Eu comprei, caramba. Só que Chico entendia que as coisas no universo são baseadas em ação e reação, né? Na lei de reação e reação. E as coisas que acontecem hoje conosco, elas não são à toa. É porque Tem um propósito. alguma coisa a gente precisava passar para aprender, para experimentar, para demonstrar, para exercitar, para enfim. E nem sempre, né, quando a gente, numa existência, esbofeteia alguém, na outra existência, o retorno é o Mas sim, tabete também. Podem ser as mais diversas situações. E Chico entendia isso. Né? Então, num primeiro momento, a gente fala assim: cara, tá doido, o Chico está variando. Como é que é bom retornar? Mas ele entendia isso. Né? E aí ele vai, abraça esse irmão e fala assim: ah, é tão bom devolver, não é? Porque ele entendia que era menos uma pedra no caminho naquela, daquele amigo. né, na bolsa que ele tinha que carregar. Né? Era menos um peso. É. Né? Então, nossa. Nesse momento, eu pratiquei uma ação de amor com aqueles jovens, né? Sim, é para isso que a gente aprende. É para isso que a gente aprende. Né? E pode ter certeza, isso fez com que, eu particularmente, agradeço o exemplo, o fato de você compartilhar isso, mas assim, isso vem para a gente no sentido de, ao ter uma atitude como essa, eu vou aumentando a minha proteção. Né? Eu vou E eu estava fortalecer. indo fazer a exumação da minha mãe. Como? Não entendi. E eu e meu filho estávamos indo fazer a exumação da minha mãe. Olha, Agora você vê, né? Que situação, né? Mas deu tudo certo. E com tudo bem, certeza, graças a Deus. com certeza. Graças a Deus. Então, vamos
Alexandre, antes de você prosseguir, eu queria ler a pergunta que a Zaira fez aqui no chat. Ela botou: por que alguns dirigentes da casa espírita se perdem no caminho por se tornar ditador ou autoritário no poder? Tem uma coisa que a gente não pode esquecer jamais. E a casa espírita, a igreja, a sinagoga, o templo, enfim, no que diz respeito às instituições superiores, e aí eu falo no que diz respeito aos mentores espirituais, as casas, elas são perfeitas ou tendem à perfeição. No entanto, nós somos ainda extremamente falhos. Então, mesmo que a gente pise na bola feio, a casa, ela continua a sua atuação para o bem. Os mentores, eles não permitem que o trabalho de uma casa, que grande, eu não vou dizer sempre, porque eu não tenho a capacidade, não tenho esse conhecimento, mas arrisco dizer que na grande maioria das vezes, a casa, toda a casa, no plano espiritual, ela é muito maior. Então, os mentores não permitem que esse trabalho seja desviado. Mas eles não podem, em hipótese alguma, negar o direito do livre-arbítrio. E nós, cada um de nós, nós temos ainda muitos empecilhos, nós temos ainda muitos vícios que precisamos devolver, que precisamos liberar. Então, acontece, porque a grande maioria de nós não está preparado para ter poder, e quando eu falo poder é para ter posição de destaque, para ter uma situação em que se sobressai. Minha namorada, Cláudia, que quase todos aqui conhecem, toda vez que alguém fala assim para mim, olha, adorei a palestra, ela chega perto de mim e fala assim, olha o ego. Todas as vezes. E no início eu achava isso ruim. Hoje eu acho isso maravilhoso. Porque quando eu falo para ela não assiste, mas eu falo, pô, foi maravilhoso, gostaram, isso aqui, ela, que bom, mas olha o ego. Porque é uma forma dela me lembrar, falar assim, agradeça, né? Fique feliz porque as pessoas gostaram. Mas cuidado para não cair no erro do ego, de valorizar o ego. Então, que bom, e eu fico muito feliz, que bom que eu tenho uma crítica ao meu lado, ferrenha, uma crítica ferrenha. Né? Ela é uma grande crítica, e que me ajuda nessa caminhada. Mas nem sempre a gente tem alguém assim. Né? Então, pode acontecer o dirigente de uma casa desviar do caminho. Ainda somos muito falhos. Eu sei que eu fico falando, mas só comentando, essa pessoa que está perguntando, pelo livro do Jacó, eu voltei, né? Ele fala justamente isso, ele como dirigente, quando ele chega no plano espiritual, ele não fazia aquilo que ele pregava, e ele tinha, né, uma condução dentro do centro de uma maneira, e depois ele agia de uma outra maneira, ele não era aquilo que ele pregava dentro da casa. Não é isso que é o livro do Voltei, do irmão Jacó? É ou não é, Alexandre? Me fez se eu estou errada. Não sei dizer. Na verdade, ele se surpreende porque ele achava que era uma coisa, mas lá ele encontra
a própria realidade espiritual, vibratória, né? Então, lá, quer dizer, é o que acontece com qualquer criatura, né? Quando sai daqui e vai para lá, encontra o padrão, quer dizer, se encontra no padrão vibratório correspondente às verdades que existem dentro de si, né? No caso desse dirigente que tem a pergunta, a que se refere a pergunta, o que acontece? O sujeito, a pessoa vem para cá para trabalhar e ela, pelo temperamento dela, ela ocupa uma posição de mando. Aí faz um monte de besteira, vira alguém que comete muitas arbitrariedades, enfim, usa pessimamente a posição de mando. Volta para lá, verifica que errou e acontece com a pessoa o que acontece com todos nós, no sentido, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. É para isso que existe a encarnação. Para você recomeçar e fazer o certo. Aí vem para cá, numa posição de mando, numa casa espírita, e muitas vezes repete a falência das ações. Ou, então, suplanta aquela situação. Mas é sempre uma situação em que a pessoa ela vive o conflito de encontrar o próprio ego com as coisas que faz, com o próprio jeito e todas essas coisas. Muitas vezes, graças a Deus, consegue vencer aquela situação e recebe com isso aquele padrão de verdadeira humildade de que necessita para prosseguir evoluindo. Mas, às vezes, não, ela cai na esparrela de repetir os mesmos erros e querer mandar, querer virar repete o despotismo. Aí, isso é o que acontece. Fale de novo. Pois é. Simone, Celso, são 22 horas. Pois é, Simone, pode puxar na sua orelha. Tem que puxar a orelha, não, tá ótimo. Tem 4 aqui para puxar. Não, tá ótimo. A gente dá continuidade onde a gente parou no próximo. Tá ótimo. Olha. Ótimo, todo mundo está discutindo, pensando aqui. A Bela falou, né? Acho que foi a Bela. Acho que as coisas que vieram hoje trazem muitas reflexões para todos nós, né? Então a gente está, além de falar algumas coisas, mas a gente está muito pensando em tudo que foi falado. Para a gente tentar não cair nas mesmas esparrelas, não cometer os mesmos erros. Né? Muito bom. Excelente. A gente dá continuidade no outro, pode ser? Pode, Celso, pode, chegando. Oi? Podemos continuar, então, desse ponto no outro? Claro. Obrigada, gente. Marco, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim, com certeza. Pai de infinita bondade, espiritualidade de luz, queremos inicialmente agradecer por mais esse encontro tão especial, por mais essa noite, onde pudemos aprender, compartilhar, entender um pouco mais nessa roda de conversa que já faz parte da nossa vida, que traz tantos ensinamentos para a nossa jornada de evolução, que possamos sempre pensar, analisar e sair daqui com reflexões para nossas decisões, para as nossas escolhas, para o caminho que desejamos seguir, que possamos sempre ter cuidado de observar nossas ações, nossos comportamentos, que possamos sempre ter uma postura pautada em Jesus, pautado no que a doutrina nos ensina a cada oportunidade, e que possamos colocar em prática sempre esses ensinamentos, deixar que a teoria se torne prática, se torne realidade em nossas vidas, e que possamos estar juntos aqui no próximo encontro, sempre com essa vontade de aprender, com essa vontade de melhorar, e nesse momento tão especial de reunião,
de tantos irmãos de amor e de tantos irmãos de luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente, todo mundo que esteve presente. Uma excelente semana toda. Celso, Alexandre, muito Muito obrigado. obrigado. Nós que agradecemos. Tchau, gente. Um beijo. Beijo, Boa boa semana. Boa noite, pessoal. Obrigado. Descanso. Tchau, tchau. Obrigada. Ótimo. Obrigada. Boa noite. Bom descanso para todos.